Mais uma vez, bom dia com a Terra Nova. 20 minutos para as 10 da manhã, é segunda-feira, o que quer dizer que por volta desta hora vai sempre para o ar o Liberdade de Expressão com os nossos dois jovens politicamente incorretos, o André Ferreira e o Francisco Gomes. Aos dois, muito bom dia, bem-vindos e bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a ti, Francisco, bom dia também aos ouvintes da Terra Nova. Muito obrigado por nos abrir uma vez mais o microfone e felizmente estamos uma vez mais também em direto. Vamos começar o nosso programa com os habituais pontos prévios, mas antes vou só fazer uma rápida menção às eleições da Venezuela, a ver se não precisamos de voltar a falar mais das eleições da Venezuela. O Supremo Tribunal do país considerou válidos os resultados das eleições presidenciais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que ditaram então a reeleição de Nicolás Maduro. Foi uma notícia que acabou por acontecer ao longo desta semana e que nós vamos simplesmente aceitar, apesar de eu, pelo menos na minha opinião, não concordar com esta situação, mas vamos simplesmente aceitar e continuar. Pelo menos os dados foram divulgados, Nicolás Maduro ou o Conselho Nacional Eleitoral divulgaram os dados, portanto, tudo segue em frente e, portanto, democraticamente, pelos papéis, neste caso, que foram lançados, as eleições foram válidas. Agora, falando realmente dos pontos prévios que nos trazem aqui, vamos começar por falar de desporto e o Sporting, dar os parabéns ao Sporting, neste caso, que conquistou pelo segundo ano consecutivo a Supertaça de handball masculino. O Sporting venceu o Benfica na final por 37-21. Com esta vitória, os verde e brancos alcançam então a quinta Supertaça da modalidade e ficam então aqui dados os parabéns à equipa de Alvalade por esta conquista, mais uma conquista, e agora que é o início das épocas de todas as modalidades, vamos começando aqui a falar das supertaças no desporto, neste caso, e portanto aqui começar neste caso o programa de hoje com a supertaça em handball e dar os parabéns então ao Sporting uma vez mais. Bom dia, Maria João, bom dia, André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Antes de mais dizer, André, que eu não tenho assim tanta confiança, que será a última vez que falaremos deste caso das eleições venezuelanas, e depois, em relação ao handball, dar os parabéns ao Sporting Clube Portugal pela conquista da Supertaça, e vamos mais uma vez, os meus ouvintes já sabem, isto é cíclico aqui neste nosso programa, que chega a uma altura em que falamos muitas finais, noutra altura falamos da Supertaça, e daqui a uns mesinhos com a certeza iremos falar alguma coisa sobre o Prais. São os temas cíclicos que vão aparecer no nosso programa, que é certinho todos os anos, mas mais uma vez dar os parabéns ao Sporting Clube Portugal. E aqui dar nota que o incêndio que estava na Madeira já está controlado, finalmente já está controlado e já entrou em fase de rescaldo. Isto são notícias avançadas durante o dia de hoje pelos vários órgãos de comunicação social. Durante 11 dias o incêndio na Madeira deflagrou-se enfim, teve muito forte. Aliás, as notícias são avançadas de sábado. Esta notícia do controle do incêndio é de sábado. Felizmente já foi controlado e esperemos que assim se mantenha e que o povo madeirense não tenha mais nenhum susto ao longo deste final de época de incêndios, se é assim que podemos dizer, ou pelo menos normalmente. Felizmente os incêndios já estão controlados, agora é fazer o rescaldo e as respectivas investigações e agora sim começar a apurar responsabilidades políticas sobre o caso e depois aí sim decidir-se o que é que se irá fazer. A nossa posição em relação a este incêndio, se existe incompetência política, e será exatamente a mesma coisa que aconteceu, que aconteceria em qualquer lado, que é o responsável político tem que ir à sua vidinha. Vamos lá ver o que é que vai acontecer, esperemos pelas decisões que sairão da Madeira nos próximos meses. Sim, aqui só infelizmente a zona onde surgiu o incêndio, que era de difícil acesso para os bombeiros, mas de resto é como o Francisco diz, que devem-se tirar as ilações todas o mais rapidamente possível, e quem tem de seguir com a sua viagem, segue com a sua viagem para outras bandas, porque se não sabe fazer o trabalho, obviamente mais vale sair da frente e dar lugar a outro que tente pelo menos fazer melhor. Vamos passar então... Isto é uma nota para aquelas pessoas que estão a comparar a gravidade daquilo que aconteceu na Madeira com aquilo que aconteceu em Portugal em 2017, porque é um bocadinho de vergonha na cara, tá bem? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que aconteceu em Portugal em 2017, em Portugal continental em 2017, foi muito, muito mais grave.
Exato, pelo menos fica aqui então esta nota e pelo menos as pessoas percebem um bocadinho melhor. Se não viram, porque se calhar não têm olhos na cara. Mas agora vamos falar das urgências e pelo menos esta última semana de agosto vai continuar a ser marcada pelo encerramento das urgências de obstetrícia. Os serviços de Setúbal e de Portimão vão estar fechados pelo menos até quinta, o de Abrantes não vai funcionar até quarta. Hoje e na sexta-feira o Hospital das Caldas da Rainha tem também as urgências fechadas. Isto é uma situação que está a levar a que as urgências sejam todas focadas na zona de Lisboa, neste caso no Hospital de Lisboa, mas também é mais no fim de semana que a situação vai complicar. 8 urgências de obstetrícia e 3 de pediatria encerradas no sábado, que neste caso vai ser o último dia de agosto, portanto prevê-se aqui alguma complicação, pelo menos na Zona Sul, algumas complicações nas urgências e é algo que já andamos meses e meses, mesmo com o anterior governo já havia este problema, portanto acho que acaba por ser um bocadinho, já está a começar a ser um bocadinho cansativo estarmos a continuar a falar exatamente do mesmo. Temos de preparar o nosso Sistema Nacional de Saúde para manter mais urgências abertas, porque precisamos urgentemente de urgências abertas, principalmente no que diz respeito à pediatria e também à obstetrícia, portanto acho que não cabe na cabeça de uma pessoa decente termos todo este tipo de urgências fechadas ao longo das semanas. Não deveria estar nenhum dia fechada, por isso é que se deve contratar exatamente pessoal para fazer a rotação dos trabalhadores e portanto temos de ter o mais urgentemente possível uma mão neste problema que está a agravar exatamente a saúde em Portugal. E para também que não acabe por acontecer alguma coisa um bocadinho mais grave, já temos algumas situações em que os próprios bombeiros, as ambulâncias já estão a ter de realizar algumas coisas dentro dos próprios veículos, portanto vamos ter muita atenção a isto e eu espero bem que a Ministra da Saúde ou faça alguma coisa, porque se não fizer nada é exatamente o mesmo que o senhor político da Madeira dê lugar a outro que pelo menos tente fazer melhor o seu trabalho. Assim, é muito isso. Se o Sr. Ministro da Saúde não tem capacidade para resolver este problema, que se vai embora e que dê lugar a outro que talvez tenha capacidade. Não há desculpa para haver fecho de urgências, até porque as urgências servem exatamente para quando não se está à espera. Se não se chamava urgência, o nome é autoexplicativo, não há desculpa deste ou do anterior governo, ou seja lá qual for, para este caso. Mas há culpados, e são os mesmos culpados que durante muitos anos, quando as pessoas avisavam que havia problemas no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Serviço Público, que isto poderia acontecer, levantavam-se a gritar, a dizer não se pode falar mal, não se pode criticar, pois dá nisso. Quando não se critica, normalmente há isso. Existem críticas construtivas e críticas destrutivas. E as críticas construtivas servem para alertar e para evitar que se haja erros, por isso muita atenção a isto e é assim que deve-se criticar de forma construtiva, principalmente estes serviços públicos, para que eles possam melhorar e evitar que casos como este possam acontecer. Aqui uma nota, durante esta semana, dia 28, irá-se iniciar os Jogos Paralímpicos, também será em país este ano. Portugal terá uma representação de 27 atletas, a mais pequena desde Seul em 1988, mas mesmo assim iremos toda a força a estes atletas, estes grandes atletas nacionais e esperemos que tragam medalhas e bastantes coisas positivas para Portugal e estes atletas que também são muito pouco apoiados pelo Estado português, mas fica aqui a nossa força a esta comitiva portuguesa. Exatamente, faço minhas as palavras do Francisco, dar força a todos estes atletas e que nestes Jogos Paralímpicos consigamos trazer muitas medalhas e muitas alegrias também a todos os portugueses. Como último ponto prévio, antes de passarmos aos temas e também uma notícia que surgiu mesmo à última da hora, isto foi literalmente em cima da hora, um sismo de 5.3 é o que se previu, um sismo de 5.3 com epicentro a 60 km a oeste de Sines abalou a região sul do país durante esta madrugada, por volta das 5 da manhã. A Proteção Civil não tem registro de vítimas até ao momento, nem danos de maior, mas já recebeu também um elevado número de chamadas telefónicas, principalmente desde a zona de Coimbra até à zona do Alentejo. O sismo teve origem no mar, mas não houve risco, nem há risco de tsunami, pelo
que adianta os especialistas, e foi uma situação que eu simplesmente acordei, a minha mãe disse-me que tinha sentido alguma coisa e que depois viu as notícias e tinha sido um terremoto. Portanto, se sentiu nesta zona, e foi uma coisinha pequena, provavelmente lá para baixo acredito que tivessem sentido coisas, o sismo um bocadinho mais forte. Pelas imagens que eu já tive a oportunidade de ver também pelas redes sociais, a emissão da CNN, que estava em direto àquela hora, acabou por também se notar exatamente algum abalo nas câmaras, pelo menos na televisão das câmaras onde estavam os pivôs da CNN, e portanto fica aqui esta nota, esta notícia. Já tivemos este ano o cometa, agora temos o sismo. Esperemos que não aconteça mais nada em Portugal, por favor, que possa acontecer no meio do oceano, do nada, onde não haja lá ninguém. Agora, em Portugal, parem de nos trazer coisas. Não sei se a culpa é nossa, se é nossa, de mim e do Francisco, porque estamos a falar mal de pessoas, mas se é de outra coisa. Mas parem de aparecer coisas em Portugal, por favor. Ainda nos calha aparecer um ET no meio de, sei lá, do Gerês, e eu não quero isso. Obrigado. Enfim, ETs parece que andam por aí muitos, mas isso é um tema para outro programa. Mas aqui em relação ao sismo não me parece assim nada grave, e isso é o que importa. Neste momento, Paulo Rangel está a falar na CNN, não estou a ouvir, estou aqui mais a ver, mas ele está a dizer que é importante termos atenção e usarmos isto como um teste real para o futuro. Portugal é uma zona grandemente sísmica e por isso temos que ter cuidado com isto e legislar bem sobre isto, e que com certeza as construções têm que ser, mas isto é uma questão de planeamento, que ainda é mais assustador tendo em conta que estamos em Portugal. Mas não há nada que podemos fazer, apenas planear para evitar ou para diminuir os estragos de um sismo muito maior, que esperemos que não aconteça. Esperemos que não aconteça, é isso os eixos de todos nós. É assim, ele vai acontecer, mas esperemos que seja daqui a muito tempo, pelo menos. E que estejamos preparados. Aqui, rapidamente, o nosso tema hoje, basicamente, nós vamos pegar no instrumento que vale milhares de euros para sermos aqui um bocadinho clubistas, ok? Esta parte não vai haver imparcialidade. Vamos falar da Supertaça de Futebol Feminino. O Sporting venceu o Benfica nesta sexta-feira, conquistando assim a Supertaça no jogo por 2-1, e antes de irmos a qualquer coisa, vamos dar os parabéns à equipa do Sporting Clube Portugal pela conquista deste título, um título merecido, e por isso muitos parabéns ao Sporting pela conquista deste título. E agora, como os senhores ouvintes sabem, eu e o André somos benfiquistas, e eu acima de tudo, e sei que o André ultimamente também, temos acompanhado muito mais esta equipa. E quem viu o mercado de transferências, por assim dizer, até à data de equipa feminina do Benfica de futebol, já sabia que isto ia acontecer. Quem achava que não ia acontecer, havia apenas 3 pessoas em Portugal que achavam que não ia acontecer, que é Filipe Patão, treinadora do Benfica, Fernando Tavares, vice-presidente para as modalidades do Benfica, e Rui Costa. Eram as únicas 3 pessoas em todo o planeta Terra que achavam que isto não ia acontecer. Porque há uma diferença abismal entre o mercado, neste caso do Benfica e do Sporting. Até o Braga fez um mercado melhor que o Benfica, porque as duas equipas, o Sporting Braga e o Sporting Portugal, reforçaram-se e muito bem em busca de melhorar a equipa. O Benfica perdeu a Francisca Nazaré para o Barcelona, já tinha perdido 2 jogadoras importantíssimas o ano passado com a Cássia na Vitória e não tentou repor, nem sequer fez claramente o mínimo esforço para repor. Perdeu ainda por cima uma defesa central importante na equipa, na Seixas, e continuou a não ir buscar ninguém para uma alternativa viável a titular, e depois dá nisto. Quando se está a ganhar e se encosta à sombra da bananeira, dá nisto. Vai-se perder. É certinho e direitinho, é um fato total no futebol. E é importante dizermos aqui uma coisa, que é... A mim não me interessa quem é que está neste Benfica, no sentido em que seja uma pessoa eticamente, certa, e também uma pessoa que faça bem o seu trabalho. Agora, se isto é deste ou daquilo, a mim não me interessa, que é o que neste momento não está a acontecer. E o Benfica está perdido, como geral. É claramente, isto é notório, claramente que a direção gerida por Rui Costa está completamente perdida naquilo que tem a fazer. E esta equipa feminina é mais uma das provas disto. É uma equipa que, ao longo dos últimos anos, tem dominado em Portugal, tem feito caminhadas históricas lá fora e que, de um momento para o outro, deixa de se investir sem lógica nenhuma. Aquela desculpa que Filipe Patão tentou dizer, que se tentou reduzir a equipa para dar mais espaço às jogadoras da formação. Eu lamento dizer isto. Eu não quero chamar mentirosa a Filipe Patão, mas não é uma verdade aquilo que ela disse. Porque quem olhou para o ano passado para as decisões dela e jogos controlados que não metia jogadores da formação,
Acho muito estranho, no mínimo, de um momento para o outro, querer pô-las a titular. Não faz o mínimo de sentido essa ideia. E há formas e formas de o fazer, não é de um momento para o outro, de forma completamente absurda, mudar o planeamento e aquilo que é o investimento. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Este ano é muito, muito complicado, sequer, na minha opinião, olhando para o Sporting e olhando para aquilo que é a teoria da equipa do Braga, muito difícil, sinceramente, para o Benfica. Sequer tentar, o que fiz o ano passado, ganhar tudo em Portugal, não vai acontecer. Este ano, se ganhar alguma coisa em Portugal, para mim, sinceramente, vai ser uma surpresa. E o facto de Filipe Patão, depois da Supertaça, ter dito que o Benfica não precisa de se reforçar, nota-se claramente que a própria treinadora está completamente perdida, ou se calhar o jogo foi no Restelo e ela estava no Estádio Nacional a treinar o jogo. Só há esse tipo de dúvidas. Ela tem estado num estádios diferentes daquilo que tem sido os jogos até agora. E há muito que pensar, há muito que refletir, e é isto. Estou um bocadinho mais leve, mas sinceramente isto tem que se pensar muito, porque isto não pode acontecer num clube com a exigência que a própria Filipe Patão fala que o Benfica tem que ter. Se no final do ano isto correr bem e ganhar alguma coisa, eu estou aqui para me penitenciar e dar os parabéns e dar o braço a torcer, que é coisa que eu acho que não vai acontecer. E tenho sérias dúvidas se quer que esta equipa consiga chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. E a culpa não é das jogadoras, a culpa é de quem construiu e quem planeou este plantel, que claramente planeou este plantel de uma forma completamente alucinada e desconectada da realidade, de forma absolutamente inacreditável e inadmissível. E esperemos que os sócios do Benfica para o ano, acho, os sócios do IDR, quando forem votar, tenham isto e outras coisas em conta. Sim, não tenho muito a acrescentar, é uma coisa que também já se começa a notar, não só na equipa feminina, mas também na equipa masculina, também há algumas modalidades, pelo menos eu e o Francisco temos vindo a acompanhar ao longo dos tempos, e eu ouço mais o Francisco a reclamar porque ele consegue acompanhar mais as modalidades e todos a maior parte dos desportos do que eu, e temos vindo a comentar exatamente isto. Tem sido uma direção que tem andado a entrar em declínio, e obviamente, apesar disto ser um espaço em que nós podemos falar de tudo, estamos a ser um bocadinho mais clubísticos, mas é o que é, e os ouvintes têm de aceitar, mas é uma coisa que, exatamente como o Francisco disse agora aqui no final, tem de mudar, e quando vierem as próximas eleições, obviamente que esperemos que os sócios estejam atentos e que haja também pelo menos um candidato ou dois que sejam um bocadinho mais decentes e apresentem ideias um bocadinho mais frescas, e que, se realmente chegarem à frente, que as concretizem e que acabe por haver um bocadinho também mais de investimento. Se não for nesta janela de mercado, por favor, na próxima, não só no feminino, mas em todas as modalidades. Diz. Vou-te interromper, mas neste momento começar a sentir que menos sinto que esta direção sou o anterior presidente Luís Filipe Vieira ou os irmãos Metralha, porque está muito complicado. Exato, mas esperar que mude alguma coisa, e esperar também que, pelo menos lá fora, as equipas portuguesas que estão presentes nas competições europeias, este ano são duas, sim, consigam então fazer coisas mais positivas e consigam chegar o mais longe possível e dar alegrias aos adeptos portugueses. E está tudo dito por esta semana. Para a semana então cá estaremos para fazer mais amizades. Nós estamos atentos a vocês, Eric, infelizmente não tivemos tempo de falar esta semana, mas vamos estando atentos a vocês, Eric, o que vocês andam a dizer e a fazer, mas para a semana provavelmente faremos mais amizades, não sei se por estas bandas portuguesas ou internacionais, mas o que é certo é que nós não vamos mudar e amizades é connosco. Por isso, até para a semana. Até para a semana.